Além da ordem, mais 12 regras para a vida. Por Jordan Peterson. Editora Alta Books. Tradução de Wendy Campos, canal Leconde. Regra 4ª. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Os centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Juan. Muito obrigada, Juan. Obrigada por tudo, toda a presença, comentários, etc. Você sabe o quanto eu sou grata, sempre agradeço. Mais uma vez, obrigada. Faça a sua parte você também, contribua aqui para com o canal. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês. Podem ser canceladas a qualquer momento, alteradas também, etc. Então, dê uma olhada. Faça parte dessa comunidade. Eu aproveito para agradecer todos os atuais membros aqui do canal. Então eu agradeço ao Bruno, ao Matheus Andrade, ao Fox, que também sempre está aqui, muito obrigada, Fox, ao Felipe, querido amigo, a Joyce, também uma querida, está aqui há muito tempo, o Marcos Uchoa, o Antônio Renato, o Júlio César, melhoras para a tua saúde, Júlio, a Daiane, o Nicolas, o Rafael também presente aqui, não só aqui, mas também no meu outro canal, o Everton também, José Wilson, Marisa, Rubens, ODS, o Pedro, o Espaço Flutuar, a Raquel, a Sabrina, minha querida amiga, e a Márcia Costa. Muito obrigada a todos vocês por fazerem parte deste canal, contribuírem para com ele de alguma forma. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Isso faz muita diferença, isso também me ajuda a ter ânimo, a continuar esta parada. Então, se você gosta do meu trabalho e concorda com ele, é claro, busque uma forma também de auxiliar-me. Façamos disso uma troca. Vamos para a regra 4ª. Meu último pedido é para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Isso é de graça e todos podem fazê-lo. E faz muita diferença em termos de engajamento. Então, clique aí nos botões, meus caros. Obrigada. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Torne-se inestimável.
Em meu duplo papel de psicólogo clínico e professor, orientei muitas pessoas no desenvolvimento de suas carreiras. Às vezes, elas vêm me consultar porque seus colegas de trabalho, subordinados ou chefes, não fazem o trabalho de maneira adequada. Elas gerenciam, trabalham lado a lado, ou talvez são supervisionadas até por pessoas narcisistas, incompetentes, malévolas ou tirânicas. Situações assim acontecem e devem ser enfrentadas e interrompidas de uma forma sensata. Eu não encorajo as pessoas a se martirizarem. O sacrifício estoico para que o outro receba o crédito é uma péssima ideia. No entanto, sob tais circunstâncias, se for sábio e atento, você conseguirá perceber que seus colegas de trabalho improdutivos estão deixando uma infinidade de tarefas valiosas por fazer. Você pode então se perguntar: o que aconteceria se eu assumisse a responsabilidade de fazê-las? É uma questão intimidante. O que é deixado por fazer costuma ser arriscado, difícil e necessário. Mas isso também significa que vale a pena. E é significativo, não é? E talvez você consiga enxergar um problema, apesar da sua cegueira habitual. Como saber, então, que não é problema seu? Por que você percebe este e não qualquer outro problema? Essa é uma questão que vale a pena analisar a fundo. Se deseja adquirir valor inestimável no local de trabalho e em qualquer comunidade, basta fazer as tarefas úteis que ninguém mais faz. Chegue mais cedo, saia mais tarde do que seus colegas. Mas não se negue a ter uma vida. Organize o que conseguir identificar como perigosamente desorganizado. Quando estiver no trabalho, trabalhe, em vez de parecer que está trabalhando. E, finalmente, aprenda mais sobre o negócio ou sobre seus concorrentes do que já sabe. Isso o tornará inestimável, uma pessoa imprescindível. Todos perceberão e começarão a apreciar seus méritos conquistados com tanto esforço. Você pode argumentar: bem, eu não conseguiria assumir algo tão importante. Mas, e se começasse a se transformar em uma pessoa capaz disso? Experimente resolver um problema pequeno, algo que está incomodando, que acha possível solucionar. Comece enfrentando um dragão do tamanho que provavelmente conseguirá derrotar. Uma serpente pequena pode não ter tido tempo para acumular muito ouro, mas ainda pode haver algum tesouro a ser conquistado, além de uma probabilidade razoável de sucesso nessa empreitada, e sem muito risco de uma morte flamejante ou sangrenta. Sob circunstâncias adequadas, assumir responsabilidade excedente é uma oportunidade de se tornar verdadeiramente inestimável. E então, se quiser negociar um aumento ou mais autonomia, ou até mesmo mais tempo livre, pode ir até seu chefe e dizer: eis 10 tarefas que precisavam ser feitas, todas vitais, e agora assumi todas elas. Se me ajudar um pouco, vou continuar. Posso até melhorar. E tudo, inclusive sua vida, melhorará também. Caso seu chefe tenha bom senso, e às vezes os chefes têm, sua negociação será bem-sucedida. É assim que funciona. E lembre-se de que não faltam pessoas genuinamente boas que ficarão empolgadas se puderem ajudar alguém útil e confiável. É um dos prazeres verdadeiramente altruístas da vida. E sua profundidade não deve ser subestimada ou considerada com um cinismo barato que se disfarça de sabedoria decorrente da desilusão. Parece que o significado que nutre a vida de maneira mais eficaz é fruto do ato de assumir responsabilidades. Ao relembrar o que realizaram, as pessoas pensam, se tiverem sorte: bem, eu fiz isso e foi valioso. Não foi fácil, mas valeu a pena. É estranho e paradoxal que haja uma relação recíproca entre o valor de algo e a dificuldade de realizá-lo. Imagine o seguinte diálogo: você quer dificuldade? Não, eu quero facilidade. Na sua experiência, valeu a pena fazer algo fácil? Bem, geralmente não. Então, na verdade, talvez você queira algo difícil. Acho que este é o segredo da razão do próprio ser. O difícil
é necessário. É por essa razão que nos dispomos e até ficamos felizes em nos impor limitações. Cada vez que participamos de um jogo, por exemplo, aceitamos um conjunto de restrições arbitrárias. Nós nos limitamos e nos restringimos e exploramos as possibilidades que se revelam. Esse é o jogo. E ele só funciona com regras arbitrárias. Você as aceita voluntariamente, mesmo que sejam absurdas, como no xadrez. Eu só posso mover este cavalo em L. Que ridículo, mas que divertido. Isso porque, por incrível que pareça, não é divertido se pudermos mover qualquer peça para qualquer lugar. Se todos os movimentos forem permitidos, não é mais um jogo. No entanto, quando aceitamos algumas limitações, o jogo começa. Aceite-as de um modo mais amplo, como parte necessária do ser e parte desejável da vida. Presuma que pode transcendê-las ao aceitá-las, e então poderá participar apropriadamente do jogo limitado. E tudo isso não tem apenas importância psicológica, e não é de forma alguma só um jogo. As pessoas precisam de significado, mas os problemas também precisam de resolução. É muito salutar do ponto de vista psicológico encontrar algo significativo, algo pelo ou para o qual vale a pena se sacrificar, algo que merece ser confrontado e assumido. Porém, o sofrimento e a maleficência que caracterizam a vida são reais, com as terríveis consequências do real, e nossa capacidade de resolver problemas ao confrontá-los e assumi-los também é real. Ao assumir a responsabilidade, podemos encontrar um caminho significativo, melhorar psicologicamente nossa sina pessoal e, de fato, reparar o que é intoleravelmente errado. Assim, podemos ter o melhor de dois mundos. Responsabilidade e significado. A ideia de que a vida é sofrimento é um truísmo relativamente universal do pensamento religioso. Essa é a primeira das 4 nobres verdades do budismo, bem como um conceito hindu fundamental. Segundo a tradição, a antiga palavra indiana para sofrimento, dukkha ou dukkha, não sei, do idioma Pali, ou dukkha, do sânscrito, deve ser dukkha mesmo, é que são escritos de maneiras diferentes, distintas. Uma do Pali e outra do sânscrito, é derivada de dus, ruim, e ka, buraco. Dukkha. Dus, ruim, ka, buraco. Em especial o orifício em uma roda de carroça, através do qual passa o eixo. O lugar adequado para esse buraco é bem no centro, o ponto exato. Caso contrário, a viagem não seria nada agradável, com solavancos diretamente proporcionais em magnitude ao grau de deslocamento. Isso faz lembrar do termo grego amartia, que costuma ser traduzido como pecado, no contexto do pensamento cristão. Originalmente, amartia era um termo próprio da prática do arco e flecha e significava errar o alvo. Há muitas maneiras de errar um alvo. Com frequência em minha prática clínica e em minha vida pessoal, constatei que as pessoas não conseguiam o que precisavam, ou talvez igualmente importante o que queriam, porque nunca deixavam claro para si mesmas ou para os outros o que era. Afinal, é impossível acertar um alvo, a menos que mire nele. Assim, as pessoas costumam ficar mais chateadas com algo que nem sequer tentaram fazer do que com os erros que cometeram ao enfrentar o mundo de forma ativa. Pelo menos quando você dá um passo em falso ao fazer algo, pode aprender com o seu erro. Mas permanecer passivo diante da vida, ainda que justifique sua inação como uma forma de evitar o erro, é um grande equívoco. Permanecer passivo diante da vida, ainda que justifique sua inação como uma forma de evitar o erro, é um grande equívoco. Como insiste o grande músico de blues Tom Waits, em sua canção A Little Rain, você deve arriscar algo que importe. Esse é o erro colossal cometido pelo personagem Peter Pan. Pan, um nome que remete ao deus grego das selvas, significa englobar tudo. Peter Pan, o menino mágico, é capaz de tudo.
Ele é puro potencial, tal como toda criança. E isso o torna mágico, assim como toda criança é mágica. Mas o tempo diminui sua magia, transformando a fascinante potencialidade da infância na realidade, em geral mais mundana, porém genuína, da idade adulta. O segredo, por assim dizer, é trocar essa possibilidade inicial por algo significativo, produtivo, duradouro e sustentável. Peter Pan se recusa a fazê-lo. Isso ocorre pelo menos em parte porque seu principal modelo é o Capitão Gancho, o arquétipo do rei tirânico, a patologia da ordem, um parasita e um tirano que teme a morte. Gancho tem seus motivos. A morte o espreita na forma de um crocodilo com um relógio no estômago. É o tempo, tic-tac, tic-tac. É a vida desaparecendo com o passar dos segundos. O crocodilo provou um pedaço do capitão e gostou. Assim também é a vida. Não só os covardes ficam aterrorizados com o que se esconde nas profundezas do caos, não. É raro ver uma pessoa que, durante a infância, não tenha sofrido com a decepção, as doenças e a morte de um ente querido. Essas experiências podem deixá-la amarga, ressentida, predatória e tirânica, assim como o Gancho. Com um modelo como o capitão, não é de surpreender que Peter Pan não queira crescer. Melhor permanecer o rei dos garotos perdidos. Melhor continuar mergulhado na fantasia com Sininho, que oferece tudo que uma parceira pode proporcionar, exceto o fato de existir. Wendy, o grande amor da vida de Pan, opta por crescer, apesar da admiração pelo amigo. Ela se casa, enfrentando e até acolhendo o seu amadurecimento e os sinais ocultos da mortalidade e da morte. Conscientemente, ela escolhe sacrificar sua infância pelas tangibilidades da vida adulta, mas em troca ganha a vida real. Peter continua sendo uma criança, mágica certamente, mas ainda uma criança, e a vida limitada, finita e única passa por ele. Em Peter Pan, or The Boy Who Would Not Grow Up, Peter Pan, ou O Menino que Não Queria Crescer, em tradução livre, peça de J.M. Barrie, Peter é retratado como alguém que não teme a morte, a qual enfrenta em Marooners Rock, a Ilha da Caverna no filme da Disney. Sua atitude pode ser mal interpretada como coragem por espectadores desatentos. Afinal, Pan diz: morrer será uma incrível aventura. Porém, o narrador invisível, dotado da perspicácia psicológica, objeta: viver seria uma incrível aventura. Na verdade, uma declaração sobre o que poderia ter acontecido se o rei menino tivesse escolhido Wendy, comentando imediatamente depois, mas ele nunca conseguiu entender. Viver seria uma incrível aventura, mas ele nunca conseguiu entender. Sua hipotética ausência do medo da morte não é coragem, mas a manifestação de sua natureza basicamente suicida, a doença da vida, que ele expressa a todo momento na recusa em amadurecer. Não é nada bom ser a pessoa mais velha em uma festa universitária. É desespero disfarçado de rebeldia descolada e vem acompanhado de melancólico desânimo e arrogância. Isso cheira à terra do nunca. Da mesma forma, o potencial de atração de um jovem de 25 anos sem rumo, mas talentoso, começa a aparecer desesperançado e patético aos 30 e totalmente ultrapassado aos 40. Você deve sacrificar parte de seu múltiplo potencial em troca de algo real na vida. Mire em algo. Discipline-se, ou sofrerá a consequência. E qual será essa consequência? Todo o sofrimento inerente da vida, mas sem nenhum significado. E existe a descrição melhor do inferno do que essa? A vida educa, para os budistas. Talvez o mesmo se aplique, embora de forma menos explícita, aos hindus.
As escrituras hebraicas, por sua vez, narram a história do sofrimento do povo judeu, individualmente como nação, sem ignorar os triunfos. Nem aqueles que são chamados pelo próprio Yud-He-Vav-He para adentrar na aventura da vida conseguem escapar da catástrofe. Talvez Abrão, o patriarca arquetípico, intuísse isso. Ele claramente tinha um quê de Peter Pan. O relato bíblico afirma que Abrão permaneceu na segurança da tenda de seu pai até os 75 anos de idade, um começo tardio, mesmo para os padrões de hoje. Então, chamado por Deus, inspirado pela voz interior, digamos, para deixar a família e os pais, ele ingressa na jornada da vida. E o que ele encontra após atender ao chamado divino para a aventura? Primeiro, a fome. Depois, a tirania no Egito. A possibilidade de perda de sua bela esposa para homens mais poderosos. O exílio de seu país de adoção. Os conflitos por território com seus parentes. A guerra e o sequestro de seu sobrinho. A persistente ausência de filhos, apesar da promessa de Deus de torná-lo o progenitor de uma grande nação. E, por fim, as terríveis desavenças entre as suas esposas. A história de Abrão teve um grande impacto em mim quando comecei a estudá-la e a entendê-la mais a fundo. Ela traz em seu cerne uma estranha combinação de pessimismo e encorajamento realístico e genuíno. O pessimismo? Mesmo que você seja chamado pelo próprio Deus para se aventurar pelo mundo, tal como Abrão, a vida será excepcionalmente difícil. Mesmo nas melhores circunstâncias concebíveis, obstáculos quase insuperáveis surgirão e obstruirão o teu caminho. E o encorajamento? Você terá a oportunidade de se revelar muito mais forte e capaz do que pode imaginar. Há um potencial dentro de você, parte da magia tão evidente na infância, que surgirá quando as circunstâncias exigirem e o transformará, se Deus quiser, em alguém capaz de triunfar. Existe uma ideia muito antiga que só recentemente passei a compreender, pelo menos em parte. É algo que vemos manifestado em muitas formas literárias, imagéticas e dramáticas, antigas e modernas. Tem a ver com responsabilidade e significado, mas seu verdadeiro sentido é oculto, exatamente da mesma forma que a sabedoria que os sonhos podem nos oferecer, em geral, é latente. Está associado ao mito labiríntico do herói, aquele que fala palavras mágicas, vê o que os outros não conseguem ou se recusam a ver, vence o gigante, lidera seu povo, mata o dragão, encontra o tesouro inalcançável e resgata a virgem. Todas essas são variantes do mesmo padrão perceptivo e comportamental que é um esboço do padrão universalmente adaptativo de ser. O herói também é aquele que resgata o pai do ventre da besta. O que essa ideia, tão comumente expressa em forma de narrativa, poderia significar? Resgate seu pai, Osíris e Horus. Pense na antiga história egípcia de Osíris, Sete, Ísis e Horus. Os egípcios consideravam Osíris a divindade fundadora do estado da civilização. Ele pode ser visto como um amálgama das características de personalidade de todas as pessoas que criaram a surpreendente civilização no rio Nilo. Osíris era adorado como o herói que estabeleceu a cultura, cujas façanhas de criação de mundos, quando era ainda um deus jovem e vibrante, produziram uma das primeiras grandes e duradouras civilizações. Mas ele envelheceu, como tudo que existe, e tornou-se voluntariamente cego. Os egípcios insistiam que essa figura de crucial importância em sua mitologia possuía ambos os atributos, e essa insistência constituiu uma grande verdade. O magnífico Deus fundador tornou-se anacrônico, porém, o mais importante, passou a fechar os olhos quando sabia muito bem que deveria tê-los mantido abertos. Osíris parou de prestar atenção em como seu reino estava sendo governado. Foi cegueira intencional e não há como culpar a mera idade. É uma tentação terrível, pois permite relegar para o futuro os problemas que poderíamos enfrentar hoje. Isso seria ótimo, se eles não se agravassem com os juros.
mas todos sabemos que se agravam. A decisão de Osíris de fechar os olhos quando deveria mantê-los abertos exigiu um preço alto demais: a subjugação ao seu irmão maligno, Sete. A ideia de o Estado ter um irmão maléfico era um axioma, podemos dizer, da cosmovisão egípcia. Sem dúvida, a consequência de uma civilização complexa e antiga observando suas próprias falhas, e algo cuja relevância perdurou até os dias atuais. Assim que uma hierarquia adequadamente funcional é estabelecida, abre-se uma oportunidade para que suas posições de autoridade sejam usurpadas. Não por pessoas que tenham a competência exigida para a tarefa em questão, não, mas por aqueles dispostos a usar manipulação, ardil e coação para obter status e controle. Os egípcios tentaram conceituar todas essas forças contraproducentes na figura de Sete, o inimigo da elucidação, do entendimento, da visão e da consciência. A maior ambição de Sete era governar o Egito, tomar o lugar do legítimo faraó. Ao fechar os olhos para as maquinações do irmão maligno, ao se recusar a ver, Osíris permitiu que ele ganhasse força. Isso se provou fatal, ou tão fatal quanto um erro pode ser para um imortal. Sete esperou sua vez, até que conseguiu surpreender Osíris em um momento de fraqueza. Então o desmembrou e espalhou suas partes pelo território egípcio. Não é possível matar definidamente Osíris, o eterno impulso humano para a organização social. É uma força imortal. Mas é possível dividi-lo em pedaços, para dificultar que se recomponha. E foi exatamente o que Sete fez. Osíris, deus da ordem, desmorona. Isso acontece o tempo todo, na vida individual das pessoas e na história das famílias, cidades e estados. As coisas entram em colapso quando as relações de amor fracassam, as carreiras se deterioram ou os sonhos acalentados morrem. Quando o desespero, a ansiedade, a incerteza e a desesperança se manifestam no lugar da ordem habitável. E quando o niilismo e o abismo fazem sua terrível aparição, destruindo os valores desejáveis e estáveis da vida atual. Sob tais circunstâncias, surgiu o caos. E é por isso que a deusa Ísis, rainha do submundo e consorte de Osíris, aparece quando seu companheiro é destruído por Sete. Ela percorre o campo em busca da essência vital de Osíris. A encontra na forma de seu falo desmembrado, receptáculo da ideia seminal, a palavra espermática, o princípio frutificante. E engravida. O que isso significa? A rainha do submundo, a rainha do caos, deusa do caos, é também a força que se renova eternamente. Todo o potencial restringido pelo sistema anterior, governado por receios, categorizações e suposições, toda a limitação invisível imposta aos habitantes daquele estado ordenado, é liberado, para o bem ou para o mal, quando esse sistema se quebra. Assim, quando o centro não mais se sustentar, mesmo na hora mais sombria, uma nova possibilidade se manifestará. É por essa razão que o herói arquetípico nasce quando a situação atinge seu pior. Agora a grávida Ísis retorna à sua casa no submundo e no devido tempo dá à luz Horus, filho legítimo do rei há muito perdido, que cresce alienado de seu reino agora corrompido. Algo que todos nós experimentamos durante o nosso amadurecimento. Seu atributo principal é o olho, o famoso olho único egípcio, enquanto seu avatar é o falcão, um pássaro que mira com precisão a sua presa, atinge o alvo com destreza mortal e possui uma acuidade visual sem paralelo no reino dos vivos. Mais importante, no entanto, Horus tem a disposição e a habilidade de ver. Isso é a própria coragem, a recusa em se esquivar do que surgir, por mais terrível que pareça. Ele é o grande deus da atenção, e os egípcios determinaram, em sua estranha forma narrativa, um tipo de pensamento imaginativo que se estendeu por milhares de anos, que a faculdade da atenção deveria governar todas as outras. Horus, diferente de Osíris, seu pai, em sua disposição de ver. Ele vê seu tio Sete, por exemplo, exatamente como é. Sete é pura maleficência, o próprio mal. Ainda assim, após sua maturidade, Horus retorna ao reino usurpado de seu pai e confronta o tio. Eles se envolvem em uma batalha épica.
O jovem Deus e herdeiro legítimo do trono vê a oportunidade escondida onde a responsabilidade foi abdicada e se recusa a desviar o olhar. Isso não é para os covardes. Não quando se chega à conclusão lógica. Não quando a corrupção e a cegueira deliberada são expostas até as entranhas. Olhar para o mal com olhos desprotegidos é incrivelmente perigoso, não importa o quanto seja necessário. Isso é representado pela derrota parcial de Horus. Durante o confronto, Sete arranca um dos olhos do corajoso sobrinho. E apesar dos ferimentos, Horus sai vitorioso. É de vital importância reiterar, à luz dessa vitória, o fato de que ele entra na batalha voluntariamente. É uma máxima da intervenção clínica, uma consequência da observação da melhora na saúde mental em muitas escolas de pensamento psicológico prático, que o confronto voluntário com um obstáculo temido, odiado ou desprezado é curativo. Tornamo-nos mais fortes ao enfrentar voluntariamente o que impede nosso necessário progresso. Tornamo-nos mais fortes ao enfrentar voluntariamente o que impede nosso necessário progresso. Isso não significa dar um passo maior do que a perna, hein? Assim como entrar na batalha voluntariamente não significa buscar o conflito sem cuidado. É aconselhável enfrentar os desafios na proporção exata em que eles atraem e obrigam a vigilância e forçam o desenvolvimento da coragem, habilidade e talento, bem como evitar o confronto temerário com o que está além de nossa compreensão atual. Como é possível mensurar a proporção em que os desafios devem ser enfrentados? O instinto para o significado, algo muito mais profundo e mais antigo do que o mero pensamento, contém a resposta. O que você está tentando fazer o impele a seguir em frente, sem ser muito assustador? Capta o seu interesse, sem o sobrecarregar? Elimina o fardo da passagem do tempo? Serve àqueles que ama e talvez traz algum benefício para seus inimigos? Então isso é responsabilidade. Contenha o mal, reduza o sofrimento. Enfrente com o desejo de melhorar as coisas a possibilidade que se manifesta diante de você a cada segundo, independentemente do fardo que carrega, da injustiça e da crueldade da vida, que muitas vezes parecem arbitrárias. Todas as outras abordagens apenas aprofundam o abismo, aumentam a agonia e condenam aqueles que o habitam ao agravamento contínuo de seus problemas já graves. Todo mundo sabe disso. A consciência de todos proclama isso. Todo amigo leal ou ente querido se desespera ao presenciar alguém estimado deixando de fazer o que é preciso. Horus retoma o olho e expulsa Sete, derrotado para além das fronteiras do reino. Não há como matá-lo. Ele é eterno como Osíris, eterno como Ísis e Horus. O mal que ameaça em todos os níveis de experiência é algo ou alguém contra o qual todos têm de lutar sempre, psicológica e socialmente. Mas por um tempo o mal pode ser vencido, banido e derrotado. Então a paz e a harmonia podem prevalecer, enquanto as pessoas não esquecerem o que as levou a ambas. O que as levou à paz e à harmonia. Horus recupera o seu olho. Uma pessoa sensata, em tal situação, agradeceria aos céus por sua sorte, colocaria o olho de volta na órbita vazia e continuaria com sua vida. Mas não é isso que Horus faz. Ele retorna ao submundo, ao ventre da besta, ao reino dos mortos, onde sabe que encontrará o espírito de Osíris. Por mais que esteja desmembrado, semi-morto, até mesmo morto em certo sentido, Osíris habita o submundo, domínio do próprio caos. Ele é o pai no ventre da besta. Horus encontra o outrora grandioso rei e lhe concede o olho arrancado por Sete. Devido ao sacrifício e à visão do seu filho, o ancião dos dias pode ver novamente. Horus então leva seu pai, com a visão restaurada, de volta ao reino, para que possam governar juntos. Os egípcios afirmavam que era essa combinação de visão, coragem e tradição regenerada que constituía o verdadeiro soberano do reino. Era essa justa posição de sabedoria e virtude que compreendia a essência do poder do faraó. Sua alma é imortal,
a fonte de sua autoridade. Ao enfrentar um desafio, você luta com o mundo e se educa. Isso o torna mais do que é. Faz de você cada vez mais quem poderia ser. E quem você poderia ser? Tudo que um homem ou uma mulher pode ser. Poderia ser o mais novo avatar, a sua maneira única dos grandes heróis ancestrais. Ora, qual é o limite? Não sabemos. Nossas estruturas religiosas nos dão uma pista. Como seria um ser humano em todo o seu esplendor, por assim dizer? Como alguém que decidiu assumir total responsabilidade pela tragédia e maleficência do mundo se revelaria? A questão fundamental do homem não é quem somos, mas quem poderíamos ser. Quando perscrutamos o abismo, ou um abismo, vemos um monstro. Quando perscrutamos um abismo, vemos um monstro. Se for um abismo pequeno, assim será um monstro. Mas se for o abismo supremo, então é o monstro supremo. Certamente é um dragão, talvez até o dragão do próprio mal. A conceituação de monstro no abismo é o eterno predador à espreita na noite, pronto e capaz de devorar sua presa desavisada. Essa é uma imagem que tem dezenas de milhões de anos, algo codificado tão profundamente nos recônditos de nossa estrutura biológica quanto qualquer coisa conceitual pode ser codificada. E não são apenas os monstros da natureza, mas os tiranos da cultura e a maleficência dos indivíduos. É tudo isso, sendo este último aspecto o dominante, a maleficência dos indivíduos, por mais terrível que seja admitir. E é da natureza da humanidade não se encolher e paralisar como presas indefesas, nem se tornar um traidor e servidor ao próprio mal, mas confrontar a besta em seu covil. Essa é a natureza de nossos ancestrais, caçadores, guardiões, pastores, viajantes, inventores, guerreiros e fundadores de cidades e estados incrivelmente corajosos. Esse é o pai que você poderia resgatar, o ancestral que você poderia se tornar, e ele deve ser descoberto no lugar mais profundo possível, pois é para lá que você deve ir, se deseja assumir total responsabilidade e se tornar quem poderia ser. E quem seria essa pessoa? Para início de conversa, concordemos que você tem um mínimo de obrigação moral de cuidar de si mesmo. Talvez seja até egoisticamente interessado em cuidar de si mesmo. Mas então surgem as perguntas. O que você quer dizer com cuidar? De que si mesmo está falando? Em primeiro lugar, consideremos apenas o puro egoísmo, o interesse próprio não contaminado. Isso simplifica a questão. Significa, antes de tudo, que você é livre para fazer o que quiser, porque não precisa se preocupar com mais ninguém. Mas algo em você pode muito bem retrucar: espere um pouco, isso não vai funcionar não. E por que não? Bem, de qual eu você está cuidando? Hein? Do eu que existe especificamente neste minuto? O que acontecerá então com o eu do instante seguinte? O futuro está chegando e isso é tão certo para todos os efeitos quanto o nascer do sol todas as manhãs. E é melhor você estar preparado. Você conhece os riscos de escolher maximizar o agora em detrimento do futuro. Imagine que está prestes a falar algo impensado e carregado de raiva. Você pensa: doa a quem doer, e diz o que vier à mente, não importa o quão injusto e cruel seja. Com isso, experimenta uma liberação de emoção positiva e entusiasmo, bem como a satisfatória vazão dos ressentimentos. Entretanto, logo depois, estará encrencado. E esses problemas podem durar muito tempo. É nítido que você não agiu em prol dos seus melhores interesses, embora tenha feito o que egoisticamente desejava. E ninguém de bom senso diz ao amado filho: olha, garoto, faça exatamente o que for bom no momento e que se dane todo o resto, não importa. Você não diz isso, pois sabe muito bem que o futuro, ele chegará para ele com a mesma certeza que chegará para você. O simples fato de algo deixá-lo feliz no momento não significa que seja do seu interesse, considerando o cenário geral. A vida seria simples se fosse assim.
Mas há o eu de agora, o de amanhã, o da próxima semana, o do próximo ano, o de daqui 5 anos e o daqui uma década. E é obrigatório, por pura necessidade, levar todos esses eus em consideração. Essa é a maldição associada à descoberta humana do futuro. E com ela, a necessidade de trabalhar, porque trabalhar significa sacrificar os hipotéticos deleites do presente pelo potencial aprimoramento do que está por vir. No entanto, há uma certa utilidade em descartar a importância dos eus que existem no futuro distante, pois o futuro é incerto. Isso significa que você não deve se preocupar com os efeitos que suas ações atuais terão em 20 anos, com a mesma intensidade com que se preocupa com os efeitos no presente. Pois existe uma probabilidade muito alta de você estar aqui hoje, já que está lendo isso, e outra um tanto menor de ainda estar aqui no futuro. E há ainda erros decorrentes da previsão de uma situação que está muito distante. Mas a crescente incerteza acarretada pela distância no tempo não impede que as pessoas sensatas se preparem sim para o que está por vir. O futuro significa que, se pretende cuidar de si mesmo, você já está encarregado ou tem o privilégio de uma responsabilidade social. O eu, objeto de seus cuidados, é uma comunidade que existe ao longo do tempo. A necessidade de considerar a sociedade do indivíduo, por assim dizer, é tanto um fardo quanto uma oportunidade que aparecem característicos dos seres humanos. Os animais não parecem considerar o futuro da mesma maneira que nós. Se visitar a savana africana e observar um rebanho de zebras, verá com certa frequência leões perambulando entre elas. E enquanto os leões estiverem relaxados, as zebras realmente não se importam. Do ponto de vista humano, essa atitude parece um tanto imprudente. Uma melhor alternativa seria as zebras esperarem os leões dormirem, correrem para um canto remoto do campo e elaborar um plano. Deveriam então reunir algumas dezenas de zebras para atacar os leões adormecidos e pisoteá-los até a morte. Assim, os leões deixariam de ser um problema. Mas não é isso que as zebras fazem. Elas pensam: olhe para esses leões relaxados. Leões relaxados nunca são um problema. Elas não parecem ter uma noção real de tempo. Não conseguem se conceituar ao longo da expansão temporal. Os seres humanos, por sua vez, não apenas são capazes de fazer essa conceituação, mas incapazes de se livrar dela. Nós descobrimos o futuro há muito tempo. E agora o futuro é onde cada um de nós vive. O mundo potencial. Tratamos isso como realidade. É uma realidade que poderá existir, mas com alta probabilidade de em algum momento se tornar o agora. E somos levados a considerá-la. Você não consegue escapar de si mesmo. Está sobrecarregado com quem é agora e com quem será no futuro. Isso significa que, se está cuidando de si mesmo de maneira adequada, deve considerar que haverá a repetição desse eu ao longo do tempo. Você está destinado a participar de um jogo com o seu eu de hoje que não deve interferir no jogo que enfrentará amanhã, no próximo mês, no próximo ano e assim por diante. Dessa forma, o egoísmo mesquinho está fadado a ser improdutivo. É por essa razão, entre outras, que uma ética estritamente individualista é uma contradição de termos. Na verdade, há pouca diferença entre como você deve se tratar assim que perceber que é uma comunidade que se estende ao longo do tempo e como tratar as outras pessoas. Por exemplo, em um casamento você enfrenta o mesmo problema com seu parceiro e consigo mesmo. Está preso às consequências de um jogo repetitivo. Pode tratá-lo com desprezo no momento presente, no agora, não importa o quão cruel e insensível possa ser, mas acordará com ele amanhã, no próximo mês e daqui uma década, se não ao lado desse cônjuge de outro igualmente infeliz. Se você trata a pessoa com quem está comprometido de um jeito que não funciona quando repetido ao longo do tempo, está em um jogo degenerativo, e ambos sofrerão de forma terrível por isso. Esse problema não é materialmente diferente de deixar de fazer as pazes com o seu eu do futuro. As consequências são idênticas. Felicidade e responsabilidade. As pessoas querem ser felizes, o que não é de admirar.
Muitas vezes ansiei profundamente pelo retorno da felicidade, desejando que estivesse presente e certamente não estou sozinho nisso. No entanto, não acredito que você deva perseguir a felicidade. Se o fizer, terá um problema de iteração, pois feliz é uma coisa do agora. Em situações de intensa emoção positiva, as pessoas tendem a se concentrar no presente e ser impulsivas. Isso significa bata o ferro enquanto ainda está quente. Aproveite as oportunidades enquanto as coisas estão bem e haja agora. Mas não temos só o agora. E, infelizmente, é preciso considerar o todo, pelo menos na medida do possível. Assim, é improvável que o elemento otimizador de sua vida ao longo do tempo seja a felicidade. No entanto, não estou negando que ela seja desejável. Se a felicidade vier até você, receba-a com gratidão e de braços abertos, mas tome cuidado, pois ela o torna impetuoso. E qual seria uma alternativa mais sofisticada para a felicidade? Imagine que seja viver de acordo com o senso de responsabilidade, porque isso ordena o futuro. Imagine também que você deva agir com confiança, honestidade, nobreza e comprometimento com um bem maior, a fim de manifestar esse senso de responsabilidade de forma adequada. O bem maior seria a otimização simultânea de sua função e da função das pessoas ao seu redor ao longo do tempo, como discutimos anteriormente. Esse é o bem maior. Imagine que você torna esse alvo consciente, que articula essa meta como um objetivo explícito. Então surge uma pergunta. Qual a consequência disso, do ponto de vista psicológico? Primeiro, considere que a maioria das emoções positivas que as pessoas experimentam não vem da conquista. Existe o prazer simples, para ser mais exato, a satisfação decorrente de uma boa refeição, quando se tem fome, e também existe a satisfação mais complexa, porém similar, que está associada à realização de algo difícil e que vale a pena. Imagine, por exemplo, que você se formou no ensino médio. O dia da formatura marca o evento, é uma celebração. Mas no dia seguinte isso acaba e você imediatamente enfrenta um novo conjunto de problemas, da mesma forma que sente fome de novo apenas algumas horas após uma refeição satisfatória. Você não é mais o rei do ensino médio. Está no último escalão da força de trabalho ou é um calouro em uma instituição de ensino superior? É a situação de Sísifo. Você se esforçou com afinco para empurrar sua pedra até o topo e novamente se viu ao pé da montanha. A realização tem como consequência uma transformação quase instantânea. Assim como o prazer impulsivo, ela gera emoção positiva, mas também não é confiável. Então surge outra questão. O que pode ser considerado uma fonte realmente confiável de emoção positiva? A resposta é que as pessoas experimentam emoções positivas durante a busca de uma meta valiosa. Imagine que você tem um objetivo. Estabelece uma meta. Desenvolve uma estratégia em relação a esse objetivo e, em seguida, a implementa. E então, à medida que a executa, percebe que está funcionando. É isso que produz a emoção positiva mais confiável. Imagine que, com o tempo, as atitudes e ações mais eficazes, em uma competição bem darwiniana, acabam por dominar todas as outras. E isso é verdadeiro tanto no contexto psicológico quanto no social. E ocorre em sua vida, mas também ao longo dos séculos, à medida que as pessoas interagem e conversam, e elevam um determinado modo de ser ao status principal. Isso implica algo crucial. Não há felicidade na ausência de responsabilidade. Isso implica algo crucial. Não há felicidade na ausência de responsabilidade. Sem um objetivo valioso e valorizado, não há emoção positiva. Você pode argumentar, bem, o que exatamente constitui uma meta válida? Imagine que esteja buscando algo prazeroso, mas trivial e de curto prazo. O sábio dentro de você comparará essa busca a um objetivo alternativo de agir no melhor interesse da sua comunidade, tanto a de seus futuros eus quanto a que abrange outras pessoas. Talvez você esteja relutante em aceitar que não deseja arcar com a responsabilidade. Não como substituta ao foco imediato e impulsivo no prazer. No entanto, você está se enganando. Nos níveis mais profundos de seu ser, se acredita que essa estratégia de evasão terá sucesso. Os componentes sábios e ancestrais do seu ser, seriamente preocupados com a sua sobrevivência,
Não são fáceis de enganar nem de ignorar. Mas, no fim das contas, seu objetivo é trivial e você desenvolve uma estratégia um tanto superficial para alcançá-lo e acaba descobrindo que ele não é satisfatório, porque você não se importa o suficiente. Esse objetivo não é relevante para você, não de maneira profunda. Além disso, o fato de não estar perseguindo o objetivo que deveria faz com que, ao mesmo tempo, você se sinta culpado, envergonhado e inferior. Essa não é uma estratégia útil. Não. Ela simplesmente não funciona. Nunca conheci ninguém que ficasse satisfeito ao saber que não estava fazendo tudo o que deveria. Nunca conheci ninguém que ficasse satisfeito ao saber que não estava fazendo tudo o que deveria. Somos criaturas com consciência temporal. Sabemos que estamos contínua e inevitavelmente em um jogo reiterado, do qual não podemos nos esconder com facilidade. Não importa o quanto desejemos ignorar por completo o futuro, ele é parte do preço que pagamos por sermos intensamente autoconscientes e capazes de nos conceituar ao longo de toda a extensão de nossas vidas. Estamos presos a ele. Não há como escapar do futuro. E quando se está preso a algo, e não há como escapar, a atitude certa é enfrentá-lo de maneira voluntária. Funciona. E assim, em vez de sua meta impulsiva de curto prazo, você estabelece uma meta de escala muito maior. Agir adequadamente em relação a todos, no longo prazo. Agir adequadamente em relação a todos, no longo prazo. Carregue o peso extra. Existe uma forma adequada de se comportar, uma ética, e você está fadado a lidar com ela. Você não consegue evitar a avaliação de si mesmo e a de todos à sua volta ao longo do tempo, e nem a prestação de contas do seu comportamento, tanto o bom quanto o mal. O objetivo é identificar o que funciona para muitas pessoas, incluindo você, em diversos lugares e intervalos de tempo. É uma ética emergente, difícil de formular explicitamente, mas de existência e consequências inescapáveis, que integra de forma inexorável e profunda o jogo do ser. Grandes jogadores são fascinantes. Pessoas fascinantes atraem companheiros. Quanto mais nos aproximamos do padrão, o padrão emergente, mais chances temos de sobreviver e proteger nossas famílias. A competição seleciona os jogadores com base em seu comportamento ético, e estamos, portanto, biologicamente preparados para reagir de forma positiva e imitar o grande jogador, e desaprovar até mesmo com violência o enganador, o trapaceiro e o fraudador. E a sua consequência, seu instinto de virtude moral, que indica o desvio do caminho. Durante um jogo de futebol, quando seu filho derruba propositalmente um adversário, ou deixa de fazer o passe para um colega de time que tem uma grande oportunidade de marcar um gol, você demonstra desaprovação. Sente vergonha, o que é esperado, pois está testemunhando a traição de alguém que você ama por alguém que você ama. É a autotraição de seu filho. Algo semelhante ocorre quando você viola seu próprio senso de decência. É o mesmo instinto e é melhor percebido nessa situação. Se não seguir o caminho certo, despencará do precipício e sofrerá miseravelmente. E não há como o âmago de seu ser permitir isso sem protestar. Você pode racionalizar. Não há precipício agora, não há penhasco à vista. E um precipício no qual só cairei daqui a 10 anos? Está longe demais. Mas a parte mais profunda da sua psique invariavelmente refuta. Esse modo de pensar não é apropriado. Não funciona. O que acontecerá daqui a 10 anos ainda é real, apesar de distante, o que possibilita inevitáveis erros de previsão. Se houver uma catástrofe à nossa espera, não devemos nos mover em sua direção. Não sem contestar. Se o seu comportamento sugerir que está se inclinando nessa direção, se sentirá culpado e terrível por causa disso, caso tenha sorte e esteja minimamente alerta. E agradeça a Deus por isso. Se o custo de se trair no sentido mais profundo é a culpa, a vergonha e a ansiedade, o benefício é o significado, um significado que revigora. Essa é a oportunidade mais valiosa que se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Se prestar atenção à sua consciência, começará a perceber que alguns dos seus comportamentos estão errados.
Para ser mais exato, se você for alertado por sua consciência da possibilidade de estar agindo mal e procurar dialogar com ela, começará a criar uma imagem clara do que é errado e, por ilação, do que é certo. O certo não é necessariamente o oposto do errado, e o errado, em certo sentido claro, é mais evidente e óbvio. Um senso do que é certo pode, portanto, ser desenvolvido e aprimorado por meio de uma atenção cuidadosa ao que é errado. Você age e se trai, e se sente mal por isso. Não sabe exatamente por quê. Tenta evitar pensar, pois é menos doloroso e mais fácil no curto prazo não pensar nisso. Tenta com todas as suas forças ignorar, mas tudo que consegue é aumentar o seu senso de autotraição e se voltar ainda mais contra si mesmo. Então talvez você reconsidere e enfrenta o seu desconforto. Percebe a desunião interna e o caos que a acompanha. Pode se perguntar, rogar para descobrir o que fez de errado. E a resposta chega. E não é a que você deseja. E uma parte sua deve, portanto, morrer para que você possa mudar. Mas ela luta para sobreviver. Apresenta as suas justificativas e defende a sua causa. E fará isso com todos os truques disponíveis, valendo-se das mentiras mais odiosas, das lembranças mais amargas e mais ressentidas do passado e das atitudes mais desesperadamente cínicas sobre o futuro, na verdade, sobre o valor da vida em si. Mas você persevera e distingue, julga e decide exatamente por que seu comportamento foi errado e começa a entender, por comparação, o que seria o certo. E então decide começar a agir de acordo com sua consciência. Decide que ela está do seu lado, apesar do seu aparente antagonismo. Coloca em ação tudo o que descobriu que está certo e começa a sua ascensão. Passa a se monitorar com cada vez mais cuidado para garantir que está fazendo a coisa certa, escutando o que diz, observando as próprias ações, tentando não se desviar do caminho reto e estreito. Esse se torna seu objetivo. Então uma ideia começa a tomar forma. Viverei a minha vida de maneira adequada. Terei como objetivo o bem. Terei como objetivo o bem mais elevado que conseguir. Agora, todas as suas partes que cuidam do seu futuro eu estão de acordo. Todas estão na mesma direção. Você não é mais uma casa dividida. Está apoiado sobre uma base sólida. Não é mais tão fácil de dissuadir ou desencorajar. Sua determinação supera seu niilismo e desespero. A luta que tem travado com a sua própria tendência de duvidar e dissimular o protege contra as críticas injustificadas e cínicas dos outros. Há um objetivo elevado, o pico da montanha, a estrela brilhante na escuridão, acenando além do horizonte. E a mera existência desse objetivo lhe dá esperança. E esse é o significado sem o qual não se pode viver. Lembra-se do Pinóquio? Quando quer transformar o boneco de madeira que construiu em um menino de verdade, Gepeto primeiro olha para o céu e faz um pedido a uma estrela. É a mesma estrela que anuncia o nascimento de Pinóquio no início do filme e cuja luz se reflete no distintivo dourado concedido ao grilo falante no final. É a mesma estrela, simbolicamente falando, que anuncia o nascimento de Jesus no meio da escuridão. Gepeto se concentra na estrela e faz seu pedido. O desejo é que sua marionete deixe de ser controlada e se torne real. A história do boneco e de suas tentações e provações é um drama psicológico. Todos entendemos isso, embora não possamos necessariamente articular essa compreensão. É preciso erguer os olhos acima do horizonte para estabelecer uma meta transcendente. Se o seu desejo é deixar de ser uma marionete controlada por coisas que não entende e talvez não queira entender. Então, todos os subsistemas e subpersonalidades que, do contrário, poderiam estar em busca da própria realização limitada, se unirão sob a égide do verdadeiro ideal e da consequência, e a consequência disso será um engajamento que se aproxima do definitivo ou total. Sob essas condições, todas as suas partes estarão em consonância. Esse é o equivalente psicológico do monoteísmo.
É o surgimento do eu superior que pode ser o verdadeiro servo de Deus, em qualquer realidade metafísica potencialmente subjacente ao que é óbvio para nossos eus mortais, cegos e limitados. Qual é o antídoto para o sofrimento e a maleficência da vida? O objetivo mais elevado possível. Eis o antídoto, o objetivo mais elevado possível. Qual é o pré-requisito para alcançá-lo? Disposição para assumir o grau máximo de responsabilidade. E isso inclui as responsabilidades menosprezadas ou negligenciadas pelos outros. Você pode contestar: por que devo carregar todo esse fardo? Não é nada além de sacrifícios, dificuldades e problemas. Mas o que lhe dá tanta certeza de que não quer um fardo pesado para carregar? Você certamente precisa se ocupar de algo pesado, profundo, intenso e difícil. Então, quando acordar no meio da noite, soterrado pelas dúvidas, você tem como se defender. Apesar de todas as minhas falhas, que são muitas, pelo menos eu estou fazendo isto. Pelo menos estou cuidando de mim mesma. Pelo menos sou útil para minha família e para outras pessoas ao meu redor. Pelo menos estou me movendo, avançando hesitante sob o peso da carga que decidi carregar. Assim conseguirá atingir um nível de respeito próprio genuíno, e não um mero construto psicológico superficial que se relaciona à avaliação momentânea do seu eu. É muito mais profundo do que isso, e não é apenas psicológico. É real, tanto quanto psicológico. Sua vida ganha significado na exata proporção do nível de responsabilidade que está disposto a assumir. A sua vida ganha significado na exata proporção do nível de responsabilidade que você está disposto a assumir. Pois agora você está genuinamente engajado em melhorar as coisas. Está minimizando o sofrimento desnecessário. Está encorajando as pessoas ao seu redor por meio de exemplo e palavras. Está reprimindo a maleficência em seu coração e no dos outros. Um pedreiro pode questionar a utilidade de assentar tijolos monotonamente, um após o outro. Mas talvez ele não esteja apenas fazendo isso. Talvez esteja construindo uma parede. E a parede faça parte de um edifício. E o edifício seja uma catedral. E o propósito da catedral seja a glorificação do bem supremo. E sob tais circunstâncias, cada tijolo assentado é um ato que compartilha do divino. Se o que você está fazendo em suas atividades cotidianas não for o suficiente, não está se propondo a construir a catedral adequada. E o motivo é não estar mirando alto o bastante, porque se estivesse, experimentaria o senso de significado que acompanha um objetivo suficientemente elevado, e ele justificaria o sofrimento e as limitações de sua vida. Quando se tem algo significativo para buscar, a vida é fascinante. Seu caminho é significativo. O instinto mais profundo e confiável para o significado, desde que não seja pervertido pelo auto-engano e pelo pecado, não há outra maneira de expressar isso, se manifesta quando você está no caminho da virtude suprema. O instinto mais profundo e confiável para o significado se manifesta quando você está no caminho da virtude suprema. O senso de significado é um indicador de que está neste caminho. É um sinal de que toda a complexidade que o compõe está alinhada dentro de você e voltada para algo que vale a pena perseguir, algo que equilibra o mundo, que produz harmonia. É algo que você ouve manifestado na música e no profundo sentido do significado que a música produz de forma intrínseca. Talvez você seja fã de punk nihilista com influência death metal, profundamente cético e pessimista. Não enxerga significado em lugar nenhum. Você odeia tudo, só por princípio. Mas então, o guitarrista da sua banda preferida, favorita, e os companheiros dele começam a tocar harmonias arranjadas, todos em sincronia, e você é arrebatado.
Ai, eu não acredito em nada, mas meu Deus, que música! Que música! As letras são destrutivas, nihilistas, cínicas, repletas de amargura e desesperança, mas não importa, pois a música atrai e convoca o seu espírito, que se enche com a perspectiva do significado e você se move em sintonia com os padrões musicais, e então balança a cabeça e bate os pés no mesmo ritmo, participando sem querer. Esses padrões sonoros, sobrepostos de forma harmoniosa, movendo-se na mesma direção, com previsibilidade e imprevisibilidade, em perfeito equilíbrio, são a ordem e o caos em sua dança eterna. E você entra no ritmo, por mais que sua natureza seja desprezá-lo, e se alinha com essa harmonia direcional e padronizada, encontrando assim o significado que revigora. Você tem um instinto, um espírito que o orienta para o bem maior. Ele atrai sua alma para longe do inferno e em direção ao céu. E é por causa desse instinto que você frequentemente se desilude. As pessoas o desapontam, você se trai, perde uma conexão significativa com seu local de trabalho, chefe ou parceiro. Pensa, o mundo não está certo. Isso é profundamente perturbador. No entanto, esse mesmo desencanto pode servir como um sinal do destino. Ele remete à responsabilidade abdicada, ao que deixou de ser feito, ao que ainda precisa ser feito. E você fica irritado com essa necessidade. Acaba aborrecido com o governo, amargurado e ressentido com seu trabalho, insatisfeito com seus pais e frustrado com todas essas pessoas ao seu redor que não assumem responsabilidades. Afinal, existem coisas que clamam por ser realizadas. Fique então indignado, pois o que precisa ser feito não está sendo feito. Todavia, essa raiva, essa afronta, é uma porta. Essa percepção da responsabilidade abdicada é um sinal do destino e significado. A sua parte orientada pelo bem maior está indicando a disjunção entre o ideal imaginado, o ideal que toma posse de você, e a realidade experimentada. Há uma lacuna aí, e ela está expressando a necessidade de ser preenchida. Você pode ceder à fúria e culpar outras pessoas, pois claramente elas contribuem sim para o problema. Ou pode compreender que a sua decepção é um sinal enviado pelo que há de mais essencial em seu ser, de que há algo errado que precisa ser corrigido, e talvez por você. O que é isso? Essa preocupação, esse cuidado, essa irritação e essa distração. Não é o chamado para a felicidade. É o apelo à ação e à aventura que constituem a vida real. Considere mais uma vez a história bíblica de Abrão, ou Abraão. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Gênesis pode ser ouvido aqui no canal, aliás, assim como Êxodo, etc. Abrão, que descobriu tardiamente sua vocação, passou tempo demais sob as asas do pai, para dizer o mínimo. Porém, ao receber o chamado de Deus, é melhor atendê-lo. Não importa o quão tarde. E aí está a esperança real para aqueles que acreditam que protelaram demais. Abrão deixa seu país, seu povo e a casa de seu pai e se aventura pelo mundo, seguindo a voz calma e baixa, atendendo ao chamado de Deus. E não é um chamado para a felicidade. É a catástrofe sangrenta que descrevemos anteriormente, fome, guerra e conflitos domésticos. Tudo isso pode fazer um indivíduo razoável, e mesmo o próprio Abrão, duvidar da sabedoria de atender a Deus e à consciência, e de assumir a responsabilidade da autonomia e o fardo da aventura. Melhor estar deitado numa rede, não? Desfrutando de uvas descascadas na segurança da tenda paterna. Entretanto, o que o chama para o mundo, para o seu destino, não é a facilidade, é o conflito e a discórdia.
É a amarga contenda e a disputa mortal entre opostos. É provável e inevitável que a aventura da sua vida irá frustrá-lo, desapontá-la, perturbá-lo, à medida que você atende ao chamado da consciência, assume sua responsabilidade e se esforça para corrigir a si mesmo, a si mesma e ao mundo. Mas é nesse ponto que o significado profundo que fornece orientação e proteção deve ser encontrado. É quando tudo entra nos eixos, quando o que foi espalhado e quebrado se junta, quando o propósito se manifesta, quando o que é adequado e bom é revigorado, e o que é fraco, ressentido, arrogante e destrutivo é derrotado. É onde a vida que vale a pena ser vivida será eternamente encontrada, e onde você pode encontrá-la pessoalmente. Basta estar disposto. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada.